Boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. O Ministério da Saúde recomenda suspender a vacinação contra a Covid em adolescentes que não têm comorbidades. A polícia prende 34 pessoas e desmonta a maior quadrilha de agiotas do Rio de Janeiro. Depois do sucesso do lançamento do primeiro voo ao redor da Terra com astronautas não profissionais, o grupo começa as pesquisas sobre o comportamento da saúde humana no espaço. E tem ainda a nossa lista de filmes que estreiam nas plataformas de streaming e nos cinemas. O Ministério da Saúde recomendou hoje a suspensão da vacinação contra a Covid em adolescentes de 12 a 17 anos que não têm comorbidades. Ao vivo, a repórter Selma Dias explica pra gente o que motivou essa decisão. Não é isso, Selma? Boa noite para você. Oi, Paulo, Catiúcia, boa noite a vocês, a todos também. Olha, para suspender essa vacinação, o ministro Marcelo Queiroga alegou falta de evidências científicas consolidadas que indiquem os benefícios dessa imunização para quem não tem comorbidade e que está na faixa entre 12 e 17 anos. O ministro citou uma decisão do Reino Unido que proibiu a aplicação de vacinas nesse público por conta de um efeito colateral chamado miocardite, uma inflamação no coração que estaria relacionada à vacina da Pfizer. E além disso, o ministro Queiroga afirmou que de agosto para cá os estados aplicaram por conta própria, vacinaram por conta própria mais de 3,5 milhões de adolescentes e não obedeceram à recomendação da Anvisa que previa a aplicação apenas de doses aí da Pfizer. Para se ter uma ideia dos que foram imunizados, cerca de 1.500 adolescentes apresentaram efeitos adversos, a maioria pelo uso de vacinas não recomendadas. Tudo isso preocupou o Ministério e aí a decisão foi pela retirada dessa recomendação que previa para ontem o início da imunização desse público. Então, só para deixar claro, com essa suspensão, a vacinação está permitida para os adolescentes com comorbidades e os privados de liberdade. Agora vamos ouvir o ministro. O Ministério da Saúde ele pode rever a sua posição desde que haja evidências científicas sólidas em relação à vacinação em adolescentes sem comorbidades. Aqueles adolescentes sem comorbidades param com a primeira dose, tá? Da Pfizer. Para com a primeira dose, os sem comorbidades. Os que têm comorbidades, aí eles completam o esquema vacinal. Aqueles que tomaram as vacinas que não estavam previstas, o Ministério da Saúde vai acompanhar todos esses. E esses aí não tomam vacina nenhuma, porque eu aqui, como ministro da Saúde, eu não vou autorizar intercambiabilidade de dose nessa faixa etária. Essa recomendação do Ministério da Saúde é para todo o país, mas ela divide opiniões e orientações. Minas Gerais e o Distrito Federal, por exemplo, decidiram seguir o Ministério e paralisar a vacinação dos adolescentes que não têm comorbidades. Por outro lado, Santa Catarina e São Paulo vão manter o cronograma atual. A gente vai a São Paulo, então, ao vivo, conversar com o repórter Pablo Mundim, que conta como está a situação por lá. Pablo, boa noite. Olá, Paulo, Catiúcia, boa noite a todos. Aqui na cidade de São Paulo, a Prefeitura decidiu manter o cronograma de vacinação. Hoje, adolescentes a partir de 12 anos, acompanhados por responsáveis, já podem receber a vacina contra a Covid-19. O governo do estado orientou 645 municípios a vacinarem os adolescentes sem comorbidades. 72% deste público, ou seja, quase 2,5 milhões de jovens, receberam a primeira dose. E a partir de amanhã, o estado volta a aplicar a segunda dose da vacina da AstraZeneca, que estava em falta nos postos de saúde há uma semana. Ontem, São Paulo recebeu um lote com 456 mil doses da vacina enviadas pelo Ministério da Saúde. Com a chegada das novas doses, o governo paulista vai deixar de aplicar a vacina da Pfizer como segunda dose em pessoas que tinham tomado a AstraZeneca.
Quase 98% da população adulta de São Paulo recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. E praticamente 50% da população está com esquema vacinal completo. Agora vamos ao Rio de Janeiro com a repórter Flávia Gross. Boa noite, Flávia. Oi, Pablo, boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente. Aqui no Rio de Janeiro, a Prefeitura já vacinou as meninas de 14 anos. A imunização dos meninos com a mesma idade que estava prevista para amanhã será garantida, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Na próxima quarta-feira, haverá um encontro para definir se os adolescentes de 12 e 13 anos, únicos que ainda não foram vacinados aqui na capital, para saber se essa vacinação está garantida. Esse encontro vai ser feito junto com o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19. Ontem, a Fiocruz divulgou mais um boletim Infogripe, que é um boletim que avalia o número de casos da síndrome respiratória aguda grave, um sintoma da Covid-19. Segundo esse documento, nas últimas 6 semanas, 17 estados registraram queda. O crescimento só foi verificado em 2 estados, Espírito Santo e Pernambuco. O restante se manteve estável. O Rio de Janeiro, que vinha apresentando crescimento desde meados de agosto, voltou a registrar queda. Paulo, eu volto com você. Obrigado, Flávia. No Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 589.240 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até aqui foram 643 registros de morte nas últimas 24 horas. Além disso, são 21 milhões de casos confirmados até aqui, 34 mil nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.138.267 pessoas que tiveram a Covid, que tiveram a doença, se recuperaram dela. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país num recorte por regiões. O norte do país aplicou até aqui 13 milhões de doses de vacina contra a Covid. O nordeste, 46 milhões, o centro-oeste, 15, quase 16 milhões de doses. A região sudeste do país, 95 milhões, quase 96 milhões de doses. Por fim, a região sul do país aplicou até aqui 32 milhões de doses. Ao todo, portanto, segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas pelo país até agora 265.843.040 doses de vacina. Dessas doses, 214 milhões foram aplicadas nos brasileiros. 139 milhões de pessoas tomaram até aqui a primeira dose da vacina e 75 milhões de pessoas tomaram também a segunda dose ou a vacina de dose única. O avanço da vacinação fez com que muita gente voltasse a viajar. Os números ainda estão longe do período pré-pandemia, mas as viagens deste ano já superam as do ano passado. Com a adesão em massa da vacinação contra a Covid no país, os planos de viajar no final do ano voltaram a fazer parte da rotina da classe média. A Associação das Operadoras de Turismo diz que as vendas de viagens nacionais estão crescendo 20% por mês desde maio e projeta um fim de ano ainda mais movimentado, o que é confirmado pelas companhias aéreas. A associação que representa o grupo estima que o final do ano vai ter 90% das rotas de antes da pandemia. No primeiro semestre deste ano, 24 milhões e 100 mil passageiros viajaram de avião, contra 23 milhões e 700 mil no mesmo período do ano passado. O número de viajantes pré-pandemia no período foi de 38 milhões e 400 mil. Embora o ritmo seja de retomada, é preciso atenção. Como ainda estamos em pandemia, é possível que as empresas aéreas façam mudanças de horários e cancelamentos de voos. Por isso, o Ministério do Turismo, a ANAC e a UNB lançaram uma cartilha com orientações. Para o turismo internacional, por exemplo, a atenção deve ser outra. No momento, cerca de 100 países estão com fronteiras abertas para o Brasil. Esta especialista alerta para os cuidados para quem vai viajar para fora. Como essas informações se atualizam todos os dias, é importante que você esteja acompanhando em sites como Ministério da Saúde, OMS e Relações Exteriores. Ali você obtém informações sobre países que estão aceitando, os que não estão aceitando, e fique se atualizando a respeito das notícias daquele país. No Senado, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid
remarcou para a semana que vem o depoimento do diretor executivo do Plano de Saúde Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior. A expectativa da comissão era ouvir hoje o diretor, mas ele não foi à reunião. A CPI da Covid quer ouvir o depoimento de Batista Júnior por causa de denúncias de que médicos conveniados ao Plano de Saúde Prevent Senior teriam sido pressionados pelo diretor executivo a prescrever remédios comprovadamente ineficazes para o tratamento da Covid-19. Segundo a CPI, também há denúncias de pacientes que foram assediados para aceitar o tratamento precoce, que também não é recomendado pela comunidade científica. Além disso, a Prevent Senior teria obrigado profissionais contaminados pelo coronavírus a comparecer ao trabalho sem máscaras de proteção. Segundo as denúncias, a empresa atuava para promover a chamada imunidade de rebanho. No entanto, o diretor executivo não compareceu ao depoimento. Os advogados dele alegaram que Batista Júnior não teve tempo suficiente para se programar para a reunião. Mas, para a CPI, a ausência representou uma ação protelatória e de má-fé, já que Batista Júnior conseguiu a tempo na Justiça o direito de permanecer em silêncio na comissão. O depoimento foi, então, remarcado para a quarta que vem. Já na Câmara foi concluída nessa madrugada a votação que cria um novo Código Eleitoral. E no trecho mais polêmico, a quarentena para a eleição de juízes, integrantes do Ministério Público, policiais e militares, voltou ao texto. O que significa que, para concorrer, pessoas dessas categorias teriam que se desligar do cargo 4 anos antes da votação. Na semana passada, esse trecho tinha sido retirado do texto. O projeto segue agora para análise dos senadores. E para falar mais sobre essa votação, eu converso agora com o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Há pelo menos 2 pontos que chamam muita atenção aí nesse projeto. Um deles é esse, o da quarentena, mas tem mais um. Explica para a gente, então, que outro ponto é esse, quais são esses 2 pontos e por que tanta discussão. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Na verdade, são 2 pontos muito importantes. A questão da quarentena, vale a pena voltar a ela, porque alguns juristas, que não é o meu caso, mas alguns juristas argumentam que ele seria inconstitucional, porque você está criando uma barreira especificamente para um grupo profissional. Há uma discussão se isso seria para as eleições de 2022 ou se seria para 2026, né? Há pouco tempo para que sejam aprovados, porque ela precisa entrar em vigor e ser sancionada até o final do mês de setembro e início do mês de outubro, já que vigora o princípio da anualidade, onde o projeto tem que ser aprovado 1 ano antes das eleições para evitar esses casuísmos. Bom, em relação ao segundo ponto que você mencionou, nós temos agora a questão dos mandatos coletivos, que já existia informalmente e agora ele é regulamentado e legalizado, ou seja, várias pessoas concorrem para o mesmo cargo e uma delas assume esse cargo, mas as outras também são, entre aspas, titulares não oficiais do cargo. Para o Tribunal Superior Eleitoral, valerá apenas o mandato de uma pessoa, mas essa pessoa se obriga a consultar as demais, o que é uma coisa bastante complexa de ser feita. Imagina um deputado, antes de uma votação importante, ele liga para os demais membros do mandato dele para ver como que ele vai votar. Mas, de qualquer maneira, isso já existia informalmente e agora a Câmara deu um passo interessante no sentido de regulamentar, mas ninguém sabe exatamente na prática como é que vai funcionar e o problema que vai criar também junto ao TSE, para reconhecer essas pessoas. De qualquer maneira, Paulo, só para concluir, o senador Rodrigo Pacheco não está com nenhuma pressa, não colocou essa questão do Código Eleitoral na pauta do Senado da semana que vem, deve ficar, por exemplo, apenas para o final de setembro, ou seja, já nos 48 do segundo tempo, e além disso, ele se reuniu com líderes do Senado para medir a temperatura e também passou essa responsabilidade para o senador Anastasia e para a Comissão de Constituição e Justiça. E os senadores estão dizendo o seguinte: se a Câmara teve tanto tempo para analisar, por que nós somos obrigados a analisar em menos de 30 dias? Então, é bem provável que nem passe, talvez, para vigorar no ano que vem. No mínimo, pelo que o senhor está falando aí, a gente vai ter que esperar um pouquinho no Senado, né? Eu acho difícil essa concentração do Senado só para agradar a Câmara, até porque tem pontos ali que foram aprovados que o Senado é contrário, como, por exemplo, a questão das coligações. Então, o Senado tem uma visão diferente da Câmara. Os deputados querem facilitar suas eleições. Os senadores são preocupados com a governabilidade. Então, é difícil conciliar essas 2 visões. Ok, professor, obrigado e até amanhã. Até amanhã. E a Caixa Econômica Federal anunciou hoje a redução da taxa de juros do financiamento habitacional na linha
Poupança Caixa. A taxa será de 2,95% ao ano, mais a remuneração da poupança. Uma redução, no fim das contas, de 0,4 ponto percentual. A medida entra em vigor no dia 18 do mês que vem. Veja agora o que o presidente da Caixa falou sobre a mudança. Tinha espaço para reduzir as taxas de juros neste segmento ligado à poupança. A gente fez essa primeira redução. E o que a gente quer? É entender mais de vocês, fazer análises, mas, na nossa opinião, existe espaço para várias outras discussões. Daqui a pouco você vai ver. Depois do sucesso do lançamento do primeiro voo ao redor da Terra com astronautas não profissionais, o grupo começa as pesquisas sobre o comportamento da saúde humana no espaço. Os detalhes depois do intervalo. A polícia prendeu hoje 34 pessoas suspeitas de integrar a maior rede de agiotas do Rio de Janeiro. Houve prisões por lá e em mais 4 estados. Segundo as investigações, a quadrilha tinha 70 escritórios espalhados pelo país. No total, foram emitidos 65 mandados de prisão preventiva e 63 de busca e apreensão. Além do Rio de Janeiro, local de onde a rede de agiotagem era comandada, a operação também aconteceu em Santa Catarina, Ceará, Minas Gerais e Espírito Santo. 200 policiais civis participaram da ação. A investigação da Polícia Civil descobriu que a quadrilha, ao longo de 4 anos, extorquiu 70 milhões de reais de cerca de 200 vítimas. Os empréstimos eram concedidos com taxas de juros de mais de 30%. A cobrança, com ameaças e agressões físicas, era feita até de dívidas que já tinham sido pagas. A quadrilha chegou a ter 70 escritórios espalhados pelo país e usava sites de consulta para obter dados de parentes e vizinhos e mandar recados ameaçadores às vítimas. Foi constatado que pessoas que contraíram empréstimo com escritórios de agiotagem no Rio de Janeiro, que pagaram o empréstimo, pagaram com juro abusivo, pagaram com o valor bem acima do que foi pego. Mesmo pagando, esse grupo continuava a cobrar e quando a vítima dizia que já tinha sido quitado, eles alegavam que pagou para a pessoa errada, que vai ter que pagar de novo.
Uma das maiores comunidades do país fica na zona sul da capital paulista. Paraisópolis, que tem cerca de 100 mil moradores, completa 100 anos hoje. Ela surgiu para oferecer mão de obra aos bairros vizinhos, como o Morumbi, um dos mais caros da cidade. Um século depois, Paraisópolis reúne adversidades e empreendedorismo. De um lado, prédios imponentes no bairro do Morumbi, área nobre de São Paulo. Do outro, a segunda maior comunidade da capital paulista na zona sul da cidade, Paraisópolis. Tão próximos, tão distintos. Entender como uma região quase inabitada chegou a 100 mil moradores, é preciso voltar no tempo. Em 1921, a região em que hoje está situada a favela fazia parte da fazenda do Morumbi. Dela restaram a casa da fazenda, uma igrejinha e as pilastras da porteira, incorporadas à avenida que liga essas duas pontas. A área foi parcelada em 2.200 lotes, sem a infraestrutura do loteamento completamente implantada. Muitos dos que adquiriram esses lotes nunca tomaram posse, nem pagaram os impostos devidos. Assim começou a ocupação de parte da área. Era poucos barracos e não tinha água, não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha nada. Hoje nós temos tudo. Paraisópolis mostra força econômica e cultural, com muitas iniciativas cheias de criatividade. Uma dessas iniciativas é a Agrofavela Refazenda, que inclusive esse espaço tem um cheiro incrível, com temperos, ervas, frutas, legumes, hortaliças. As mulheres da comunidade aprendem tudo sobre o plantio para reproduzir lá no alto em suas lajes. Neste pavilhão estão 17 iniciativas do Escritório de Negócios G10 Favelas, que ajuda quem quer ter uma nova profissão, empreender ou aprender mais. Eu tenho um bar, só que aí eu não sei fazer os drinks e esse curso vai me ajudar. O bistrô Mãos de Maria dá todo um colorido ao bairro e ainda promove o empreendedorismo feminino, qualificação e geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social. A gente primeiro criou um programa que pudesse libertar as nossas mulheres, e libertar a mulher na periferia é dar independência financeira para elas. São pessoas que trazem várias tradições culturais, mantêm laços de solidariedade primários importantes e demonstram uma cultura de sobrevivência e resistência muito forte. Nos próximos 100 anos, a gente deixa de ser favela, que a gente possa trazer aqueles sonhos de quando a minha família chegou aqui há 70 anos, de poder morar num bairro, de poder crescer, de se desenvolver, de virar gente em São Paulo, uma cidade grande. Está na hora da previsão do tempo. Jéssica já está aqui com a gente. Boa noite. E aí, Jéssica, como é que vai ser a sexta-feira? Olha, Catiúcia, estamos a menos de uma semana da primavera, mas parece mesmo que a gente vai sair do inverno para o verão, viu? Boa noite para você, boa noite a todos. Em alguns lugares, a última frente fria até ajudou um pouquinho a aliviar o calor e a secura, mas não dura muito tempo, não. 2 exemplos disso são Rio de Janeiro e São Paulo. Acompanha aqui comigo, olha, na capital carioca, que andou batendo recorde de calor, olha lá o Rio de Janeiro. Esta semana, a passagem da chuva, né, ela chegou e já reduziu um pouquinho a temperatura por lá. Então, olha só, na sexta-feira, a máxima, aliás, vai ser de 27 graus. Mas olha só, gente, não dura muito não. 32 graus no sábado. Em São Paulo é a mesma situação. São Paulo também começou a semana lá passando dos 34 graus, mas amanhã a mínima é de 15 só. Mas olha só, sábado 30, domingo 31 de novo. Haja guarda-roupa, né, para dar conta de tanta mudança aí. E já que a gente está falando do calorão, vamos ver como que fica o tempo na capital de Goiás. O estado registra hoje as maiores temperaturas do país, passando dos 41 graus. E olha lá, em Goiânia, amanhã, isso aqui é amanhã, a máxima vai ser de 36 e a umidade, olha só, 15%. A cidade justamente está nessa área aqui que a gente vai mostrar para vocês de alerta de muito tempo seco. Olha aqui, Goiânia está por aqui.
E essa parte em vermelho é onde exige mais atenção, ela inclui 5 estados e o Distrito Federal. Por ali, a umidade do ar pode ficar abaixo dos 12%, o que é considerado estado de emergência pela Defesa Civil. Então, todo cuidado é pouco, tanto com a saúde quanto para o risco de incêndios. Mas nem só de chuva vive o Brasil. Ela também, nem só de seca, vive o Brasil. A gente também tem chuva para mostrar para vocês. E embora aqui, olha, ela fique mais restrita no sul e no norte do país, essa faixa vai ser mais intensa, né? Nessa faixa aqui do Acre até o Maranhão. E também pode vir tempestades acompanhadas de vento e granizo em parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. É isso, Catiúcia. Certo, obrigada. Até amanhã. Um estudo divulgado hoje pela Organização Meteorológica Mundial concluiu que nem os lockdowns provocados pela pandemia foram suficientes para desacelerar o ritmo das mudanças climáticas. No ano passado, milhares de pessoas permaneceram semanas em casa sem usar transportes. A economia mundial teve uma enorme queda. Mesmo assim, a concentração dos principais gases de efeito estufa, CO2, metano e óxido nitroso, continuaram a aumentar em 2020 e no primeiro semestre de 2021. O relatório divulgado hoje pela Organização Meteorológica Mundial, que é ligada às Nações Unidas, mostra que houve no ano passado uma melhora na qualidade do ar global, mas que esse avanço foi pouco significativo na situação geral e que já voltamos ao patamar de emissões de 2019. Ao apresentar os dados, o secretário-geral da organização, Petteri Taalas, alertou para o risco de que não consigamos cumprir o Acordo de Paris. Ele disse que há um pensamento de que talvez no futuro algo possa acontecer, mas que é óbvio que precisamos atuar já nesta década se quisermos chegar ao limite mínimo do acordo. O Acordo de Paris foi firmado pelos países em 2015. Ele prevê uma redução dos gases de efeito estufa para que a temperatura mundial não aumente mais que 2 graus Celsius, ou 1,5 de preferência, acima da temperatura da era pré-industrial. Mas, de acordo com os dados do relatório, há uma chance de 40% de que essa temperatura seja atingida já nos próximos 5 anos. Enquanto isso, no espaço, novas pesquisas científicas começaram a ser feitas. Elas estão sendo conduzidas pela primeira equipe de civis a entrar em órbita. O lançamento dos 4 passageiros foi ontem, nos Estados Unidos. Uma viagem histórica e inédita. É a primeira vez que um voo espacial decola com pessoas que não são astronautas profissionais. E o lançamento foi um sucesso. Os 4 passageiros partiram de uma base do Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos. Eles viajaram em uma cápsula acoplada a um foguete da SpaceX do bilionário Elon Musk. O voo iluminou o céu da Flórida e chamou muito a atenção. Estão a bordo o comandante e patrocinador da viagem, o bilionário Jared Isaacman, a médica Haley Arsenault, o veterano da Força Aérea dos Estados Unidos, Chris Sembursky, e a geologista Cian Proctor. Eles vão passar 3 dias dando voltas ao redor da Terra. E serão muitas, uma a cada 90 minutos, numa velocidade de mais de 27 mil quilômetros por hora. As primeiras informações indicam que todos passaram bem a primeira noite no espaço, estão saudáveis, já deram muitas voltas na Terra e fizeram as primeiras rodadas de estudos científicos. Eles pesquisam formas de melhorar a saúde humana, tanto na Terra quanto em viagens espaciais de longa duração. Essa jornada são os primeiros movimentos para tornar realidade o tão sonhado turismo espacial, que vai permitir que muitos vejam o que esses 4 astronautas não profissionais veem agora. E a gente segue falando sobre tecnologia porque um evento em São Paulo reuniu representantes da iniciativa privada e do setor público para discutir a aplicação da internet 5G aqui no Brasil. O governo espera que o leilão que abre caminho para a nova tecnologia saia do papel ainda este ano.
Tecnologias que já estão cada vez mais presentes. Este robô vem equipado com câmeras que captam todo o ambiente. E as imagens podem ser vistas à distância com imersão total, por meio destes óculos e graças à tecnologia 5G. A quinta geração das redes móveis é um avanço nos atuais sistemas de conexão disponíveis. Além de ser muito mais rápida, ela permite sistemas ainda mais inteligentes. Eu acredito muito numa adoção muito rápida do 5G, que vai trazer benefícios tanto econômicos quanto benefícios sociais. E o assunto foi tema deste encontro em São Paulo, que reuniu especialistas de grandes empresas e também agentes do setor público. No Brasil existem 4 segmentos que vão efetivamente se transformar de maneira mais forte. O primeiro é a própria agricultura, agricultura e pecuária, que vão ser muito beneficiados com o 5G em termos de melhoria de produtividade. Também vamos ter a área de serviços médicos, na área de saúde. Teremos também um benefício forte na gestão urbana e também, por último, a própria indústria manufatureira brasileira. A tecnologia 5G deve chegar ao Brasil por meio de um leilão que deve acontecer ainda este ano. A expectativa é que sejam investidos 40 bilhões de reais no setor e que a nova conectividade chegue a todo o país. Através do leilão, que nós teremos em torno de 40 bilhões de reais, do valor de 56 bilhões do leilão, que será 100% investidos no setor, para levar a internet para mais de 8 mil localidades. Todas as localidades acima de 600 habitantes no Brasil receberão internet e nós conseguiremos, então, cumprir a missão que foi dada pelo presidente, que é levar a internet para 100% dos brasileiros. O FGTS foi criado há 55 anos. No início, o fundo era uma proteção ao trabalhador demitido sem justa causa. Ao longo do tempo, ele ganhou corpo e novas funções. E uma delas é uma das mais populares: realizar o sonho da casa própria. Veja na terceira reportagem da nossa série sobre o FGTS. No coração de São Paulo, um cantinho preferido do Flávio. A kitnet de 30 metros quadrados, bem no centro da capital paulista, comprada em 2014 e quitada com o saldo do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O Fundo de Garantia eu usei a partir do ano seguinte para fazer a amortização por tempo. E a cada 2 anos eu repeti esse processo, o que me ajudou a quitar de forma mais rápida. Foi fundamental porque cerca de 20% do valor do imóvel foi amortizado com este fundo de garantia. Conquistar a casa própria é o sonho de quase todo brasileiro. Em plena expansão, o mercado imobiliário cresceu 26% no ano passado e deve expandir 10% a mais este ano. Segundo o levantamento do setor, o índice de intenção de compra do brasileiro, seja qual for o padrão do imóvel, está em alta, quase 30%. Isso significa que mais de 14 milhões de famílias pretendem comprar um imóvel nos próximos 2 anos. Imagina se não tivesse FGTS. Ninguém ia produzir unidades habitacionais para atendimento de famílias de baixa renda, porque essas famílias não têm capacidade de pagamento nas condições de mercado. Foi o caso do Alan, que aos 27 anos comprou um apartamento de 2 quartos por R$ 189 mil na zona leste de São Paulo. Foi fundamental e até mesmo na questão do abatimento de parcelas. Então eu fiz todo o cálculo para conseguir diminuir o tempo de financiamento também. O FGTS tem ajudado na realização de sonhos e no crescimento do mercado. E não é apenas do setor imobiliário. Em entrevista ao programa Voz do Brasil e exibido aqui na TV Brasil, o presidente da Caixa Econômica Federal falou sobre o assunto. O FGTS, ele financia basicamente todas as casas de habitação popular. Além disso, obras de infraestrutura, saneamento básico, autoestradas. 90% do dinheiro é investido na habitação popular, Casa Verde e Amarela, e 10% em infraestrutura. No Rio Grande do Sul, um certificado do Livro dos Recordes reconhece que fósseis de dinossauros gaúchos são os mais antigos do mundo. Um selo que pode ajudar a atrair visitantes, por sinal. É que cidades da região central do estado planejam investir no turismo paleontológico. Veja na reportagem da nossa afiliada TVE do Rio Grande do Sul.
O Rio Grande do Sul pode ser o berço dos dinossauros. É o que diz o Guinness, livro dos recordes. No certificado consta que a formação Santa Maria foi datada em 232 milhões de anos, né? Então, os dinossauros que estão nela, que se encontram dentro dela, são os dinossauros mais antigos do mundo. A formação Santa Maria vai do município de Mata até Venâncio Aires e tem rochas do período Triássico que são estudadas há mais de um século por pesquisadores de diversas universidades gaúchas. Os fósseis encontrados nela chamam a atenção por serem muito bem conservados e de esqueletos quase completos, o que é raro. As escavações da região central do estado podem ajudar os cientistas a explicar como eles evoluíram e se espalharam pelo mundo. A expectativa é de que o selo do Guinness facilite o financiamento das pesquisas e, de quebra, ainda ajude a tornar realidade o sonho antigo de desenvolver o turismo paleontológico na região central do estado. Isso pode disparar nos empresários, né? A perda do medo do investimento no turismo paleontológico, na construção de parques temáticos, e levar as pessoas nos sítios, ver como é que se dá o processo da descoberta, como é que o fóssil é encontrado, como ele é coletado, depois como é que ele é estudado. Já pensou levar a família para ver de perto as escavações e imaginar como viveram os dinossauros há milhões de anos? A gente poderia imaginar o Rio Grande do Sul como um cenário de um Jurassic Park, quem sabe? Quem sabe, a gente espera que sim, né? Bom, a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, tem 3 indicações ao prêmio Mais Admirados da Imprensa Esportiva. A premiação é promovida pelos Jornalistas e Companhia e pelo Portal dos Jornalistas. Veja aí quem está nessa disputa. A EBC está na final do prêmio Mais Admirados da Imprensa Esportiva. Os jornalistas Igor Santos e Marcelo Brandão foram indicados na categoria Regional Centro-Oeste. O programa No Mundo da Bola está na disputa como programa de TV aberta. Todo mundo pode votar até hoje, às 23h59. Basta acessar pesquisa.portaldosjornalistas.com.br. E a gente encerra com cultura, com cinema. Hora de dar uma olhada nas estreias da semana com as sugestões da nossa comentarista, a Ana Karina de Carvalho. Veja aí. Vamos começar com uma série para a garotada. Na plataforma da Netflix, estreia essa semana Tubacão. Mistura de tubarão com cão. A criançada vai gostar. Eu vou te proteger de qualquer coisa. Premiado no último Festival de Cinema de Berlim, estreia nos cinemas o filme mexicano Los Lobos. A obra acompanha os irmãos Max e Léo, junto com a mãe deles, Lúcia, que cruzam a fronteira do México com os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Por falar no Festival de Berlim, o brasileiro Meu Nome é Bagdá estreia nos cinemas e no streaming. Melhor filme na mostra Generation. O longa conta a história intensa de uma skatista de 16 anos. Mano, pra ser mulher tem que ser assim? Não, filha. Você tem que descobrir a mulher que tem dentro de você. E já começou a segunda edição do Festival de Cinema Russo no Brasil, que promete histórias com fortes emoções. As sessões vão ser transmitidas pela SP Cineplay. Imperdível e de graça. De 16 de setembro a 10 de outubro. Bom, estiveram hoje aqui com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, a Brenda Rodrigues e também a Neide Lins. O Repórter Brasil fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais, então uma ótima noite para você, a gente volta amanhã. E a gente encerra com imagens de Campo Grande hoje. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã. Tchau.